Boa noite, irmãos. Um grande prazer poder nos dirigir a vocês. Um grande privilégio poder usar esse tempo para falar a respeito do nosso trabalho, nosso ministério aqui na Índia. Em 1983 eu fui para o Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba, onde encontrei a Ep, e nós nos casamos em 87. Temos 4 filhos que estão servindo ao Senhor na igreja da qual somos membros, a primeira igreja batista regular de Curitiba. Visão Brasil-Índia 2020, um esforço conjunto de igrejas batistas fundamentalistas para alcançar cada região da Índia com o Evangelho de Jesus Cristo através de missionários nacionais indianos. A Bíblia diz que por falta de visão o povo perece. Nosso desejo é compartilhar com o maior número possível de irmãos a visão que Deus tem nos dado. Os oftalmologistas determinaram que uma pessoa com visão considerada normal deveria ser capaz de enxergar uma distância de 6 metros. No sistema americano, o padrão é 20 pés, 6 metros. Por isso que eles chamam de visão 20/20. Ou seja, se você tem uma visão 20/20, sua visão é boa, sua visão é normal. E isso é o que queremos, ajudar o nosso povo a enxergar corretamente no campo espiritual. A Índia é uma nação exuberante, mas está andando em trevas espirituais. Ela abriga 1/6 da população mundial numa área 3 vezes menor que o Brasil. A Índia abriga a segunda maior população do globo, mais de 1,210 bilhão de habitantes. Por volta de 2020 é provável que a Índia ultrapasse a China e se torne a nação mais populosa do planeta. A idade média da população é 25 anos e 31% dos indianos têm menos de 15 anos de idade. Com uma população tão jovem, o governo tem sérias dificuldades para fornecer educação, saúde e alimentação adequada ao povo. A Índia é o país com o maior número de povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Nosso desejo é ver milhões de indianos conhecerem Jesus Cristo verdadeiramente, participando nas igrejas locais e sendo por elas treinadas para levar o Evangelho a muitas outras pessoas. O Senhor claramente tem nos dirigido a usar a aproximação mais eficaz dentro das atuais circunstâncias, ajudar os obreiros indianos a alcançar o seu próprio povo e cumprir a grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando de várias formas, tais como ajudando no treinamento de obreiros, ajudando os evangelistas em seu esforço em difundir o Evangelho e plantar igrejas, e auxiliando com materiais evangelísticos. Embora os missionários indianos tenham que enfrentar muitos obstáculos à medida que levam a mensagem do Evangelho de povoado em povoado, eles têm uma enorme vantagem sobre nós do Ocidente. Eles podem transpor as barreiras culturais e linguísticas mais facilmente. Eles podem ser enviados por um custo muito menor do que o missionário ocidental. Siliguri, no estado indiano de Bengala Ocidental, é um dos lugares mais estratégicos para missões em todo o mundo. Localizada aos pés do Himalaia, a cadeia de montanhas mais altas do planeta, a cidade faz fronteira com Nepal, Butão e Bangladesh e fica a poucos quilômetros de Mianmar, antiga Birmânia, e do Tibete, na China. Estamos ajudando a plantar uma igreja batista em Siliguri, desenvolvendo um programa para os jovens com forte ênfase no estudo da Bíblia, priorizando o estudo sobre a educação de filhos para a reunião de senhoras e promovendo o treinamento para professores da escola dominical, confeccionando também todo o material didático ilustrado. Tem sido um grande privilégio ver o que Deus está fazendo na Índia e poder cooperar com os irmãos indianos.
Boa noite, irmãos. Para mim também é um prazer estar aqui compartilhando bem de longe com vocês aqui da Índia. E o que eu gostaria de compartilhar é um versículo que Deus usou desde a minha conversão, minha chamada, que é em Mateus capítulo 10, versículo 39, que diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu dou graças a Deus por esse versículo, pela palavra de Deus, que a gente pode confiar, ela nunca nos decepciona. E realmente, quando eu entreguei minha vida a Cristo e depois entreguei a minha vida para servir o Senhor de tempo integral, eu fiquei com medo do que poderia acontecer. Eu estava acostumada a trabalhar, ganhar meu sustento, mas Deus sempre supriu todas as nossas necessidades. E desde que eu entrei no seminário, depois quando fui um tempo solteira para o campo, Deus supriu e me protegeu. E também quando nos casamos, Deus nos deu 4 filhos. E foi bem difícil porque era um filho atrás do outro, então eu não tinha parentes assim para me ajudar, não tinha muita ajuda. E Deus me ajudou, me fortaleceu, e agora olhando para trás vejo como Deus cuidou deles. Então, como o Jefferson já falou, quando Deus tocou no coração dele sobre orar pela Índia, eu orava, mas quando ele começou a falar sobre vir para a Índia, ficou uma coisa muito difícil para mim. Naquela época nós estávamos em Mauá da Serra, no Paraná, nossos filhos ainda eram pequenos, e eu não conseguia me imaginar vindo para um lugar como a Índia. Eu tinha tanto medo de vir para um lugar desses. Mas aos pouquinhos Deus foi trabalhando no meu coração. Nossos filhos também já estavam crescidinhos. Logo a minha filha mais velha entrou para a faculdade, teve que morar fora de casa durante 1 ano. Então eu vi como Deus cuidou dela, protegeu ela. Logo os outros os 3 mais velhos saíram de casa e nós ficamos só com a mais nova. E durante 1 ano eles estavam morando em Curitiba e nós no Paraná, no interior ainda. E Deus cuidou deles, protegeu e supriu todas as suas necessidades. Os irmãos da igreja amam muito nossos filhos, eles cuidam deles. Então, Deus falou ao meu coração, usando o mesmo capítulo de Mateus capítulo 10, no versículo 37, que fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então foi muito duro para mim ter que reconhecer que eu realmente amava mais meus filhos do que Deus. E isso tem sido algo que Deus fez na minha vida e ainda está fazendo. Porque quando nós tomamos a decisão de vir conhecer a Índia, então eu já tinha decidido que se fosse a vontade de Deus, Ele nos trazer para cá, eu estava pronta para deixar nossos filhos no Brasil, porque eles teriam que ficar lá, eles já estavam estudando, trabalhando, envolvidos com a igreja, então nós não podíamos trazê-los para cá, e nós tínhamos que vir. Então Deus usou esse texto e Ele tem confirmado que Ele cuida dos nossos filhos, e isso não foi só aquele dia que eu tomei a decisão, mas hoje ainda, quando a gente sabe que eles estão enfrentando algum problema, nós nos comunicamos por internet, mas ainda assim dá uma vontade muito grande de estar perto deles, de ajudá-los a resolverem seus problemas, as dificuldades. E então, novamente, Deus conforta o nosso coração, sabemos que Ele está lá ao lado deles e Ele tem os abençoado muito. Eles já se formaram, 2 deles já terminaram a faculdade, já estão trabalhando, os outros 2 estão estudando, a Dini, a mais nova, está na faculdade também, fazendo música, ela está muito feliz, e o do meio, meu filho, está estudando para entrar na faculdade de medicina, e ele quer ser um missionário. Ele tem sido uma bênção para os irmãos, porque Deus tem usado ele desde já para aconselhar, para ajudar na vida espiritual deles. Então nós só temos que agradecer
E aqui também temos tido muitas oportunidades, muitos jovens em nossa casa, na igreja onde nós estamos ajudando, os missionários, eles têm sido como filhos para nós. Então Deus tem cumprido a sua palavra quando fala que quando deixamos pai, mães, irmãos neste mundo, Deus nos dará o dobro, né? E Deus tem nos dado muito mais, né? Então nós estamos muito contentes e agradecemos pelas suas vidas também agora e esperamos que vocês também possam estar confiando em Deus, começando essa igreja, né? Que Deus possa estar abençoando vocês também grandemente nesse início dessa igreja, que é tão maravilhoso começar um trabalho, uma igreja, Deus crentes se convertendo, crescendo e servindo ao Senhor. Nós agradecemos muito, estejam orando por nós também aqui na Índia. Bem, irmãos, é isto, nosso pedido de oração, assim como o apóstolo Paulo, ele pediu que os irmãos lutassem junto com ele nas suas orações a Deus, a favor do ministério dele. Ele disse para que ele fosse livre dos rebeldes que viviam na Judéia. Da mesma forma, nós pedimos que vocês orem por nós, para que sejamos livres dos rebeldes, que na sua grande maioria são não cristãos, que lutam contra o cristianismo. E nós temos ouvido notícias, muitas notícias, né, de perseguição em vários lugares na Índia. Vários estados da Índia têm leis anti-conversão. Hoje mesmo vemos que um novo estado de Madhya Pradesh está aprovando uma lei que fere a Constituição Nacional, fere o princípio de liberdade religiosa que foi adotado por esse país, mas na prática eles têm trabalhado contra isso, perseguindo a igreja. Então pedimos que vocês orem para que sejamos livres desses rebeldes, mas que inclui também pessoas que se dizem cristãs e perseguem aqueles que estão pregando a verdade da palavra de Deus. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas são rebeldes contra Deus, querendo fazer a sua própria vontade. E aqui na Índia eles chegam a ameaçar até em bater em pastores, e uma perseguição tão severa quanto a dos não cristãos. E também Paulo pediu para que o serviço dele, a assistência dele, fosse bem aceita pelos santos, pelos crentes. Da mesma forma, pedimos que os irmãos orem para que esse serviço que estamos fazendo aqui, como um elo entre as igrejas brasileiras e as igrejas indianas, seja bem aceito, que eles entendam o nosso propósito de ajudá-los, não apenas com dinheiro, mas com o encorajamento para que eles andem na palavra de Deus, que sejam ligados à igreja local e não apenas um serviço autônomo, independente, mas que seja bíblico, cristocêntrico, quando a igreja local, então, que é o plano de Deus para essa dispensação, seja edificada e assim possamos realizar a obra que Deus tem para nós. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe vocês. Vamos por alguns instantes meditar no texto de 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ler os primeiros
9 versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 9. Paulo diz aos Coríntios: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O contexto da passagem trata-se do envolvimento das igrejas locais na assistência aos santos de outro país que passavam por dificuldades para cumprir a sua missão. No caso, a igreja em Jerusalém. Alguns dizem que a missão da igreja é missões. Mas o que é missões? Missões é a igreja local pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo além de suas próprias fronteiras, através de homens e mulheres que Deus chamou, preparou e comissionou e que nós chamamos missionários. O texto de 2 Coríntios capítulo 8 nos mostra as atitudes importantes que como igreja devemos desenvolver na obra missionária. Versículo 2 fala da atitude da alegria. No meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Todo o serviço que prestamos a Deus deve ser feito com alegria. Paulo passava por provações, privações, ele às vezes estava preso e recebendo notícias tristes, até mesmo de colegas e do campo missionário. Ele podia dizer que estava entristecido, mas sempre alegre. A nossa alegria vem do Senhor. Portanto, devemos obedecer o que Deus quer de nós, que estejamos sempre alegres. Outra atitude é a generosidade. Ainda no versículo 2, diz aqui que eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Nós temos que ser generosos no nosso serviço a Deus. Não apenas dinheiro, mas nosso tempo. Gastar tempo. Às vezes, mesmo num culto, as pessoas estão apressadas, não é verdade? As pessoas estão sempre gastando tempo para seu bel prazer, mas quando para servir o Senhor, eles não dão o tempo devido no serviço e mesmo na adoração a Deus. Tempo para orar sempre tem que ser rápido. E também dar dos seus recursos e bens e dar do seu talento para Deus. Não dar apenas uma pequena parte, mas dar com sacrifício. Por isso, até mesmo uma igreja pobre, como a igreja de Macedônia, podia participar e causar impacto e servir como testemunho para motivar outras igrejas, tal como Paulo está fazendo aqui, usando o testemunho desses irmãos,
para motivar a igreja em Corinto. Outra atitude que devemos desenvolver na obra missionária é a voluntariedade. É muito certo que às vezes fazemos as coisas por causa de um apelo, por causa de uma pressão. Às vezes o pastor faz aquela pequena pressão para que os membros da igreja participem, e então depois de muito negociar, algumas pessoas fazem algo. Mas não deveria ser assim. A obra missionária deve ser feita por toda a igreja, e cada membro deveria ser voluntário. Diz aqui no versículo 3 que Paulo testemunhou que na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Na medida de suas posses. Porém, aqui diz que até acima delas. Como é possível? Eu penso que é quando nós fazemos com amor e nos sacrificamos e conseguimos fazer um pouco mais do que aquilo que se esperava. Eles foram voluntários. Não foi uma questão de pressão externa, mas foi pelo amor e a alegria de participar na obra de Deus. E por falar em amor, esta é a atitude básica na obra missionária. Versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Você não pode servir aquele a quem você não ama. Para servirmos a Deus, nós devemos amar a Deus. Nós devemos amar a sua palavra. Nós devemos amar o povo de Deus. E nós devemos amar, inclusive, o perdido. Perdido de Deus. Porque Deus mandou o seu Filho, como está escrito, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, a Bíblia diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco. Nós, da mesma forma, irmãos, devemos servir o Senhor pelo amor que nós temos a Ele, pelo amor que nós temos aos seus filhos, a sua igreja, pelo amor que nós temos às suas criaturas, os homens perdidos. Isso é missões. Sair da nossa zona de conforto para alcançar aquele que está separado de Deus. E nós devemos fazer isso com amor, tendo compaixão das almas perdidas. Como a Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E finalmente, no versículo 10, está escrito: nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. É determinação, irmãos. Não basta apenas a intenção de fazer, o desejo de fazer. Os coríntios, eles tiveram esse desejo de participar e eles iniciaram. Mas agora Paulo está escrevendo para eles, estimulando eles a levar a cabo o que eles desejaram. Precisa determinação. Não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. Nós temos que perseverar e nós temos que reconhecer que a obra é imensa, enorme. Milhões estão esperando para ouvir falar do Senhor Jesus Cristo pela primeira vez. Quem irá? Jesus disse que os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu creio que o Senhor ainda está chamando pessoas que se dispõem, que digam a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que o Senhor não gostaria de usar você para levar o Evangelho
a esses que estão ainda não alcançados? Vamos desenvolver essas atitudes de alegria, de generosidade, de voluntariedade, de amor e de determinação.